Bom dia, pessoal, tudo certo? Estão conseguindo me Bom ouvir? dia. Bom dia! Sim, Show, show, show. Bom dia, tô ouvindo. Tá, beleza. E aí, como é que foram de férias aí? Conseguiram descansar um pouquinho essas 3 semanas aí? Tudo tranquilo? não A consegui escola, descansar. Pode falar. pra mim, a minha escola decidiu, não vai ter AD, só que começaram a ter AD durante o período de férias. Ah, qual é a tua escola? Instituto Federal. Ah, tá. O João, né, que tá falando. Isso? Sim. Ah, tá. Até queria te perguntar, tava com curiosidade de como é que tava o Instituto Federal aí. É, tá. É que esse ano aí até não adianta, né? A tendência é que seja dessa forma. Né? A gente tinha alguma esperança assim, de retorno, mas enquanto não normalizar a questão de bandeiras aí, vai funcionar assim, né? Então, e isso e ainda que o Instituto Federal tem uma estrutura para isso, né? Mas outras escolas aí municipais e estaduais vai ser um caos aí, né? Para os alunos aí. Mas, ok, é o que se tem, né? Paciência. E aí aproveitaram, botaram as atividades em dia aí, quem tinha atividade atrasada, conseguiram se ajeitar um pouquinho? Ou vocês aqui estavam tudo, uma atividade tudo certinha? Sim, sim. Beleza. É bom para esse tempinho assim, né? Então a gente, mesmo que a gente tenha a aula um pouco mais tranquila, não, o fato de não ter aula já fica um pouco mais suave para a gente organizar os outros pensamentos aí, né? Eu também saí aí um período de 10 dias de férias, mas não consegui fazer nada do que eu queria, dado uma estudada mais em alguns assuntos aí, mas acabei não conseguindo. Fiquei só focando em outras atividades em casa aí. Mas paciência, né? Vamos fazer o quê? É o que tem. Bom, pessoal, então assim, ó, vocês lembram do último assunto que nós estávamos vendo antes da saída de férias? Pensamento computacional? Isso mesmo, pensamento computacional. Beleza, tá? Então, assim, o que nós vamos fazer? Eu vou seguir mais ou menos um pouco essa semana ainda, talvez um pedacinho da semana que vem, nessa sequência do pensamento computacional. Só que a gente vai trocar a nomenclatura, a gente vai passar para fundamentos de lógica de computador, onde eu vou passar algumas atividades para vocês conseguirem exercitando essa lógica, relembrar um pouco o que a gente viu, tá? Antes da saída das férias, que 3 semanas acaba sendo bastante tempo para a gente esquecer o que a gente viu, né? Então, eu vou retomar alguns conceitos, um pouquinho dessa lógica do pensamento computacional. Eu vou passar uma atividade online para vocês, hoje, para vocês fazerem, que é uma brincadeira que vocês vão fazer online. Então, para a gente ir exercitando esse passo a passo de comandos, tá? E daí, na sexta-feira, a gente vai ter uma nova aula para verificar o que foi, o que conseguiu, quais as dificuldades que estiveram nesse exercício e a gente começar outra parte, tá? Então, daí sim a gente já vai ver algumas questões um pouco mais envolvendo um pouquinho programação, tá? Uma introdução bem básica e a gente vai começar a tratar desse assunto de programação, certo? Tá? Então, assim, como eu estava falando, já falei para alguns alunos da turma ali no Whats, eu estou gravando a aula, tá? Então, para quem não puder assistir agora, assiste depois, sem problema nenhum. Mesmo os que estão vendo agora, se ficar alguma dúvida, podem avisar. O material, a apresentação, o PDF que eu vou disponibilizar hoje na parte da tarde, tá? Mas eu já vou deixar o link do site da atividade que a gente vai fazer. Tá? É bem tranquilinho, bem barbadinha, bem bacana de ser feito. Tá? Deixa eu fazer, vamos ver aqui a apresentação aqui do conteúdo, só um pouquinho. Deixa eu ver, janela de aplicativo. Aqui. Me avisem se vocês estão vendo ali a tela de fundamentos de lógica.
Sim, senhor. Sim, perfeito. Muito obrigado. Tá. Então, assim, o que vem a ser essa lógica de programação, né? Então, a lógica de programação, olha, bem como está descrito aqui, ó, é o modo como se escreve um programa de computador. Então, é uma sequência lógica de instruções, né, os algoritmos, que ele vai atingir um determinado objetivo. Então, por exemplo, eu vou ter um programa para digitar texto, Word. Então, ele é um programa que ele contém instruções lógicas para chegar nesse objetivo. Vamos pegar um exemplo um pouco mais simples. A calculadora. A calculadora também é um programa que tem instruções lógicas que vai permitir eu fazer determinados cálculos, né? Tá? Então, essa sequência que eu vou ter de instruções, que é o que a gente vai trabalhar, que a gente começou a ver lá no pensamento computacional, a gente chama de algoritmo, tá? Uma instrução lógica para isso aí. Tá? Então, o algoritmo, apesar desse nome ser diferente, né, é a sequência de passos que elas devem ser realizadas para chegar em um determinado objetivo. Né? Então, a gente já tinha trabalhado isso aqui, ó. Lembra lá que a gente falou das receitas? Teve gente que botou, vou fazer uma janta, né? Então, tinha determinados passos para serem seguidos. Tá? Então, a gente pode considerar o algoritmo então, como uma receita de bolo. Tá? Como eu tenho aqui, ó. Eu vou ter que ter os meus ingredientes e eu vou ter que fazer o passo a passo para conseguir executar essa minha receita. Certo? Ó, então, aqui eu tenho esses ingredientes e aqui eu vou ter como eu vou fazer esse bolo, com base naquilo. Então, aqui vão ser os passos, ó. Eu vou bater as claras em neve e separar. Eu vou passar as gemas pela peneira, né? Eu vou bater as gemas, o açúcar e a margarina, até um determinado resultado. Tá? E assim a gente vai fazendo todos os itens desse algoritmo para chegar no resultado que eu quero. E o resultado final é esse bolo bonito aqui, né? Que é a ideia, nem sempre sai esse bolo bonito, né? Mas às vezes funciona. Às vezes sai aquele bolo solado, né? O pessoal que está acostumado a fazer bolo aí, né, vai saber. Tá? Então aqui, ó. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês, isso aqui na verdade também vou pedir porque vocês já tinham feito no pensamento computacional, é essa atividade do cotidiano. Né? Então nós vamos dar uma relembrada. Alguém lembra do exercício que tinha feito lá do pensamento computacional da atividade? Sim. Sim. Alguém quer falar da sua? Só para a gente relembrar? Não? Então vamos pegar um exemplo, ó. Preparar um chimarrão, isso aí, né, Tânia? Então, sim, o Eduardo também tinha falado, não lembro qual era tu, Eduardo, mas eu lembro que tu tinha falado, né? Então, o chimarrão, né? Vamos pegar o exemplo da Tânia. Então, boto a água para esquentar, né? Vou pegar a cuia, pegar a erva, pegar a bomba, né? Daí tem várias formas de fazer o chimarrão, né? Eu, particularmente, boto a água quente dentro da cuia e depois despejo a erva. Mas tem gente que põe a erva, depois põe a água. Né? Vai atrapalhar no resultado final? Pode ser que meu chimarrão entupa menos, pode ser que entupa mais. Né? Então, daí eu tenho várias formas de chegar no mesmo resultado final. Tá? Vocês estão ouvindo gritaria, é minha filha que está na volta aqui gritando. Tá? E aí a gente vai ter vários tipos de coisa para chegar nesse passo a passo no resultado que a gente quer. Tá? O outro exemplo que a gente tinha visto, era o da Torre de Hanoi que a gente colocou lá, né? Então, como mover de um pilar para o outro os discos, né? E essas etapas que a gente vai ter para mover, tá? Então, aqui eu deixei aquele mesmo. Só um pouquinho, pessoal. Ana, o país está trabalhando, para quietinho um pouco. Tá, então aqui, ó.
tem o link daquele site que a gente tinha visto, né? Então, e a obtenção do resultado que a gente vai fazer para mover um disco do outro, né? Então, aqui eu vou ter os passos para isso aqui. Tá? Nós tínhamos falado aquele do fazendeiro que atravessa o rio também. Hein? Alguém lembra? Acho que não, senhor. Acho que não. Tá. Então esse aqui é o exemplo que a gente vai ver. Show. Vamos só passar aqui. Ó, então, o desafio do fazendeiro, né? Então, era uma vez um fazendeiro que foi ao mercado e comprou um lobo, um carneiro e uma alface. Uma compra bem comum, né? No caminho para casa, o fazendeiro chegou à margem de um rio e arrendou um barco. Mas a travessia do rio por barco, o agricultor poderia levar apenas a si mesmo e uma única de suas compras: o lobo, o carneiro ou a alface. Se fossem deixados sozinhos em uma mesma margem, o lobo comeria o carneiro e o carneiro, por assim dizer, comeria a alface. Tá? Então tem que fazer a lógica para atravessar sem que um desses fique com o outro. Né? Então o desafio do fazendeiro é atravessar a si mesmo e as suas compras para a margem oposta do rio, deixando cada compra intacta. Como então ele vai fazer isso? Alguém já tinha visto esse exemplo? Acredito que sim, né? Sim, já. Até na escola e nos cursos. Isso mesmo, né? Então, ele tem essa missão de não deixar o lobo com o carneiro e não deixar o carneiro com a alface, tá? Então, como é que ele vai fazer isso aqui? Tá, certo? Ó, um dos exemplos que a gente tem, a gente poderia, vamos supor, o lobo com a alface eu consigo deixar? Sim, né? Então, primeira coisa que ele leva seria o carneiro para o outro lado. Né? Volta sozinho. Daí a gente tem que ir pensando nas outras formas que ele vai fazer isso aqui. Né? Eu voltei sozinho, daí eu vou ter o lobo e a alface. Eu posso levar a alface, volto com o carneiro, daí levo o lobo e volto para buscar o carneiro. Então, aqui eu tenho o passo a passo para a gente fazer isso aqui. Né? Então, ó, o fazendeiro, o carneiro e a alface. Ó. Então, na margem de saída, vou ter o lobo e a alface. Ó, o fazendeiro leva o carneiro. Ainda nesse lado tem o lobo e a alface, o fazendeiro retorna. O carneiro fica do outro lado. Então, aqui o fazendeiro leva o lobo. Tá? O carneiro já está aqui. O fazendeiro volta com o carneiro. Tá? E o fazendeiro vai com a alface, deixa a alface com o lobo, volta, pega o carneiro e atravessa. Tá? Tem mais de uma forma de eu fazer isso aqui. Eu tinha falado no segundo passo de levar a alface e voltar com o carneiro. Também dá para fazer. Certo? Bom, então é o seguinte. Tá? A atividade que eu vou pedir para vocês fazerem hoje é pensando nessa questão do pensamento computacional. Não sei se vocês já viram esse site Lightbolt. Alguém já chegou a ver? Não, esse não. Tá, beleza. Aqui esse link que eu coloquei, eu não sei se a maioria está vendo por celular ou por computador. Celular. Celular, tá. Ele tem esse aplicativo para Android também. Eu vou pegar aqui, eu vou deixar o link, tá? Só um pouquinho, deixa eu só acessar aqui. O site. Daí eu já pego, já deixo direitinho para vocês o link. Vocês já podem baixar.
esse é o link do Google Play, tá? E deixa eu pegar esse link e já copio para vocês aqui também. Para o computador. A única coisa para quem for acessar o computador, tá? É que tem que habilitar o Flash no computador, tá? Então, habilitando o Flash, ele vai abrir o programa. Eu vou abrir aqui e eu vou mostrando para vocês como é o funcionamento desse programa, que eu quero que vocês façam todas as etapas, tá? Então, essa vai ser a atividade de vocês. Tem algumas etapas que elas são bem mais complicadas do que outras, tá? Mas é justamente a questão de vocês ter um raciocínio lógico para fazer o robô executar isso aqui. Então, assim, ó, o que é esse Lightbolt, tá? Ó, a gente tem que guiar o robozinho, é esse robozinho pequenininho que aparece aqui, ó, com a anteninha, através de comandos para que eu consiga percorrer um caminho até chegar à etapa final, onde ele vai acender uma luz. Tá? Onde estiver no ladrilho azul, no tijolinho azul. Certo? Deixa eu pegar aqui, eu tenho uma telinha aqui dele. Tá? Essa aqui é uma das fases que eu tenho. Então, são várias fases onde a gente vai fazendo essas etapas. O programa do celular também é bem tranquilinho de fazer, tá? É exatamente igual ao do computador. Então, não tem problema de vocês usarem um ou outro, tá? Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. E deixa eu pegar o do Lightbolt aqui para a gente ir fazendo alguns aqui que eu vou mostrando para vocês. Vamos ver. Deixa eu só ver. Ah, não, não é essa aqui. Não é essa tela. É aqui. Me avisem se vocês estão vendo essa telinha, que é um robozinho e um playzinho aqui para clicar. Sim. Sim, tá. Vamos ver se a gente tem como fazer alteração de idioma para ele. Ó, eu tenho a bolinha aqui, ó, em cima, tá? Onde tem a bandeirinha dos Estados Unidos e a bandeira da Grã-Bretanha, tá? Vou clicar nela, daí vai ter a bolinha com a bandeira do Brasil. Daí ele já vai mudar o meu contexto para português. Depois que eu fiz essa modificação, eu vou apertar no play. Vocês vão ver que ele tem uma musiquinha bem chata, eu desativei ele aqui para não ficar incomodando. Tá? Então, a primeira etapa que eu vou ter vai ser o básico, certo? Vamos ver aqui. Eu aperto em cima do bonequinho e ele vai ser composto de 8 exercícios. Tá? Clico no número 1. Ó, daí ele vai me dizer, bem-vindo ao Lightbolt, toque em qualquer lugar para iniciar. Fiz um clique, ó. Daí ele vai dar as instruções. Preciso da ajuda para ligar todos os ladrilhos azuis. Tá? Ó, o comando, a seta ali, caminhe, né, me diz para andar para frente. O comando liga me diz para acender a luz do ladrilho. Tá? Então, boa sorte. Ó, então, aqui embaixo eu vou ter os comandos que eu vou ter que dizer para ele. Né? Aqui ele já tem o exemplo do primeiro, né? Então, ó, eu vou apertar, ele diz aperta para frente. Ó. Um para frente, mais um para frente, e depois o liga. E depois o executa. Ó. E daí o boneco vai para frente no último ladrilho, depois de 2 passos, ele vai acender a luz. Todo mundo conseguiu acompanhar até aqui? Sim. Sim, show. Beleza. Tá. Vamos ver o próximo exemplo. Ó, observem que aqui, olha, só diz o belo trabalho, ó. Então, aqui ele tem alguns comandos novos. O comando vira para a esquerda, sentido anti-horário.
comando direita, diz a direita, no sentido horário, tá? Então aqui a gente já começa, estão vendo que ele não me está me dizendo nenhuma, ele não tem a cola do que fazer, tá? Então aqui, o que vocês acham que a gente tem que dizer para o robô fazer primeiro? Alguém arrisca? Assim, ó. É só ir 2 vezes pra cima. Tá, o andar 2 vezes. Daí depois virar o corpo pra esquerda. Vamos 2 ver. vezes de novo. Vamos ver, ó. 1, 2. Daí ele vira para onde? Pra esquerda. Para a esquerda. Daí anda de novo? Quantas vezes? 2. 1, 2. E daí? Agora eu buguei. Agora pra direita. Para a direita. 2 vezes de novo. 2 vezes de novo. E faltou alguma coisa? Daí liga a luz, né? Liga a luz, beleza. Vamos executar. Todo mundo está vendo os comandos aqui na tela como ficou? Sim? Uhum. Tá, show. Vamos executar então. Ó. Andou, virou, andou e não deu certo. Qual é a falha que ficou nesse aqui? Ó, vamos tirando aqui, ó, vamos vendo o que faltou. Tá? Ó, vamos retroceder. Então, ele andou para frente 2 vezes, tá? Ele virou para a esquerda e andou 2 vezes. Vamos lá. Andou, virou, andou. Tá? Então ele teve um problema na hora de virar. Esquerda novamente. Isso aí, Gabriel. Muito bem. Tá? Ó, então, botei para a esquerda. E agora, anda, anda e luz. Vamos lá. Andou, virou, andou, feito. Tá? Então, esse tipo de coisa a gente tem que ir cuidando. Eu vou mostrar mais um para vocês aqui. Agora, ó, tá entendendo? E eu tenho o comando de pular. Tá? Onde é a molinha, né? Eu posso descer pulando, então vamos ver. Então, primeira coisa, vou botar um pular. Vamos ver para onde ele vai. Ó, pulou. E agora, o que eu tenho que dizer para ele? Virar à direita. Virar à direita? Isso aí. Ah, tá, o João Pedro já terminou a fase 1. Tá, mas fica quieto, né, João? Não vai atrapalhar a brincadeira aqui. E depois ele fica mais complicado, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, então, virei para a direita. Vamos voltar lá. Virou, ó, já pulou e já virou. Agora eu pulo de novo. A gente pode ir fazendo passo a passo para ver se vai dar certo. Ó, agora eu viro direita de novo. Pulo e acendo a luz. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Isso aí. Tá? Vocês conseguiram entender, pessoal, como é que é o funcionamento direitinho disso aqui? Sim. Tá. Tranquilo. Então agora é o seguinte, ó. Então eu vou deixar isso aqui como atividade para a gente ir testando e fazendo. Agora a pergunta. Vocês querem... Eu acredito que vocês não vão demorar também tanto tempo, né? Mas vamos fazer diferente. Vamos... Isso aqui, até quarta-feira vocês conseguem fazer tudo, eu acho? O que vocês acham? Sim? Tá. Então, assim, então vamos deixar para vocês até quarta-feira. Quarta-feira, ainda, se alguém ficou com alguma dificuldade, eu acredito que nos de repetição vocês possam ficar com dificuldade. A gente retoma a parte da repetição e daí a gente termina o que falta. Pode ser?
Só são essas oito fases? Não, não. 8 fases são o básico, tá? Ah, A tá. gente tem aqui, deixa eu ver direitinho. Deixa eu ir na minha tela aqui só um pouquinho. Não, se fosse só 8 fases, era muito barbada, né? Ó, esse é o básico, a gente já fez 4. Deixa eu ver. Tem o básico, tem os procedimentos, que o procedimento, deixa eu ver quantas são. São 6. E depois a gente tem os laços. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, talvez esse aqui eu tenha que explicar para vocês antes de fazer, que também são 6. E é isso aqui. Então, são 8 e mais 6 e mais 6. Tá? Tranquilo? Acabei de olhar a primeira fase do procedimentos. É bem mais difícil. É bem mais difícil. Sim, sim. A ideia é que seja mais difícil, né? Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Tentem terminar toda essa primeira do básico, ok? E quem começar já com procedimentos, já vê o procedimentos. Vê se conseguiu, se não conseguiu. Senão a gente faz assim, ó, a gente dá uma retomada nos procedimentos na quarta-feira e se der tudo certo, a gente já começa com os laços também. Tá? Senão os laços a gente deixa para sexta-feira. Pode ser? Assim a gente não fica com tanta coisa, a gente faz, já começa mais light para vocês não se complicarem tanta cabeça. Tá bom? Então, assim, vão fazendo isso. Se alguém ficar com dúvida, pode me avisar, tá? E daí vamos nos falando, quarta-feira a gente deixa a aula marcada para o mesmo horário da manhã. Tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Não saiam da sala ainda. Eu quero só encher a chamada aqui e a gente já vai vendo tudo certinho. Tá? Mas a grande maioria eu já dei presença aqui. Deixa eu ver. Acho que só o Pedro não tinha dado presença. Outra coisa, aproveitando, eu queria perguntar para alguém de vocês, o Hospital Regina ligou? Pra mim não ligou, mas mandou mensagem. Pra mim não ligou, mas mandou mensagem pra mim. Mandou mensagem? Tá, show. Chegaram a marcar entrevista daí? A Rosane, sim. Amanhã. Show, beleza. Que massa. Vamos ficar na torcida aí. Sim, Então, obrigado. A Tânia também, a Rosane também. Mandaram mensagem. Show. Vamos ver. Acho que aí pode sair bastante vaga, né? A princípio nós tínhamos 9 vagas pro Regina, né? Então, pode ser. Pedro, nem para todo mundo foi mandado o currículo, tá? Mas fica tranquilo. Tem outras coisas para ti. Deixa eu ver. Oi? E como ficou os 5 primeiros que passaram lá para Fevale? A Prof. Cláudia está em cima do RH da Fevale para ver isso aí. Nós acabamos dividindo um pouco as empresas, eu peguei umas, ela pegou outras. Ela está no bico da Fevale para ver se sai essa contratação logo. Tá? Mas Tá a Fevale tá meio complicada essa questão agora. Até andaram demitindo alguns professores aí, mas nós estamos no bico para sair isso aí. Fiquem tranquilos, assim, a gente tiver novidades, a gente vai falando. Tá? Mas a gente já tem algumas empresas que já deram uma sinalização assim. Esse mês eu acho que começa a dar um pouquinho mais aí as questões das contratações. Tá? Deixa eu pensar mais o que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que era isso aí. Tá, pessoal? Então, eu vou botar o link no grupo lá, quem tinha me pedido. Deixa eu ver quem tinha pedido aqui para mim. A Brenda, né? Já vou botar os 2 links no grupo. Verifique isso aí e qualquer coisa me avise, tá bom? Abraço para vocês. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, senhor. Tchau, tchau.